Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nesse segundo vídeo, iremos fechar essa questão das fontes da revelação que nós vimos na primeira aula, só puxando um pequeno gancho, e que é muito importante nos lembrarmos que as duas principais fontes da revelação vêm da tradição da Igreja e da Sagrada Escritura. E essas duas fontes têm a mesma autoridade. A tradição, como já foi dito, e hoje volta a repetir, ela é muito mais ampla que a Sagrada Escritura. A tradição oral na Antiguidade era a principal fonte de se passar o conhecimento, pois naquela época se escrevia muito pouco em relação ao que se tinha conhecimento, e toda a formação dos indivíduos era dada através de lições que eram primeiramente elencadas na memória. Infelizmente, por conta das inúmeras revoluções e por conta da influência do protestantismo, muitos católicos tendem a dar um valor à Sagrada Escritura muito maior do que a tradição, quando na verdade elas têm o mesmo valor, o mesmo peso. Lembramos que o grande valor da Sagrada Escritura está nos seus textos inspirados por Deus. Os escritores da Sagrada Escritura, eles foram reconhecidos, e é muito importante, como indivíduos inspirados por Deus. Eles escreveram de maneira humana, mas os que escreveram foi inspirado pela vontade de Deus. Ora, esse elenco de quais livros foram ou não foram inspirados é um atributo dado pela Igreja Católica, pois não existe nenhuma linha na Sagrada Escritura dizendo quais são os livros que compõem a Sagrada Escritura. Então, essa pequena biblioteca, chamada de Bíblia Sagrada ou Sagradas Escrituras, foi compilada pela autoridade da Igreja. E o que a Igreja usou como base para essa compilação, essa é a pergunta, O que a Igreja usou como base para essa compilação? O poder magisterial, ou seja, o magistério da Igreja, onde a Igreja disse: esse livro é inspirado, esse outro não é. Então, havia vários outros livros? A resposta é sim. E só como exemplo para cada um dos apóstolos havia um evangelho escrito. Mas a Igreja considera revelado somente os 4 que nós conhecemos. Nós podemos perguntar, e os outros? Os outros podem ter uma importância literária ou uma importância histórica, uma importância documental, mas não são inspirados por Deus. E quem disse isso? Quem disse isso foi a autoridade da Igreja através do seu magistério. E o magistério é a formatação da revelação. Assim podemos dizer que o magistério ela é a fonte do conhecimento revelado por Deus. É a Igreja que possui a autoridade para dizer o que cada trecho da Sagrada Escritura significa e o que a tradição oral quis dizer quando nos passou um conhecimento ou aquele escrito. Tudo tem que passar por essa autoridade da Igreja. E assim nós temos certeza que tudo isso veio de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ensinado pelos apóstolos, guardado pela Igreja e transmitido através da sucessão apostólica. Sem o magistério, o cristianismo teria enlouquecido, de fato, ele teria enlouquecido no decorrer dos séculos, pois o que não faltou foi uma compreensões equivocadas da revelação, como inúmeras análises feitas como se ele fosse baseado tão somente num livro que todo mundo pega e lê e interpreta a seu bel prazer. E se não houvesse o magistério, o cristianismo não teria dado um passo à frente sequer, O magistério é que foi o grande sustento para o entendimento daquilo que nosso Senhor passou aos apóstolos. E os apóstolos aos seus sucessores. Podemos perguntar, então, a Sagrada Escritura pode ser lida pelos fiéis? E é claro que sim. Não só pode, como deve ser lida.
Eles devem conhecer a Sagrada Escritura, mas a Sagrada Escritura precisa ser sempre submetida a esse magistério. Dito isso, a Sagrada Escritura, que chega às mãos dos fiéis, precisa chegar com uma tradução adequada. Porque a tradução deve ser adequada, né? A gente se pergunta. Agora nós vamos, então, voltar para o magistério da Igreja. A Igreja Católica, então, no seu decorrer de mais de 2000 anos, sempre entendeu que a tradução de São Jerônimo foi o trabalho de tradução mais perfeito que já foi feito. E ninguém o superou até os dias de hoje. A tradução das Sagradas Escrituras, feita por São Jerônimo, é chamada de Vulgata. Ela recebe esse nome porque ela traduz para o latim vulgar, que era o latim do povo na época. Vulgar aqui não tem nada a ver com coisas vulgares, né, no sentido pejorativo da palavra, mas sim é o latim falado pelo povo comum de Roma. Mas então por que a tradução de São Jerônimo foi escolhida de maneira canonizada pela Igreja? Vamos dizer assim. Quando ele teve o cuidado de traduzir a Sagrada Escritura, ele procurou, na época dele, pessoas que conheceram aqueles que conheceram os apóstolos para obter deles, na hora da tradução, qual palavra seria mais adequada para usar naquela situação. É como se ele estivesse obtendo a resposta das testemunhas diretas daquilo. Né? Vou dar um exemplo que muita gente acha curioso, mas de fato aconteceu. Moisés estava no Monte Sinai, recebendo de Deus os 10 mandamentos. E quando ele retorna de lá, diz-nos a Sagrada Escritura que ele desceu com esplendores em sua cabeça. Só que São Jerônimo, quando pegou o texto original, quando ele olhou o que estava escrito em hebraico, estava escrito chifres, não esplendores. Então Moisés desceu de lá do Monte Sinai com chifres na cabeça, e se os senhores virem alguma representação de Moisés em algumas regiões da Germânia, lá na Europa, por exemplo, vocês vão perceber que ele é representado com chifres na cabeça. Mas por que chifres? Porque na antiguidade, chifres era o símbolo de autoridade. E todo general, né, que trazia chifres em seu elmo ou no capacete era o principal comandante do regimento. Então, quando São Jerônimo leu a palavra original como chifre, ele achou que aquilo não ia soar muito bem para o entendimento daqueles que vissem a escritura atribuída à pessoa de Moisés. E então ele traduz para esplendor. Veja, para o latim foi traduzido esplendor, mas o texto original da palavra é chifre. E podemos observar como São Jerônimo faz uma adaptação para refletir melhor a revelação. E ele vai fazer isso com todo o texto sagrado. Claro que ele não fez isso sozinho, né? Ele teve a ajuda de várias senhoras cristãs na época. Ele foi acompanhado todo o trabalho de tradução e sempre usando o testemunho das pessoas que conheceram aqueles que conheceram os apóstolos. Então, o tempo em que São Jerônimo fez isso foi importante para que ele formatasse essa tradução, que ficou conhecida, né, como insuperável até hoje. E por isso que todas as tentativas de retraduzir a Bíblia, principalmente com esse movimento academicista, né, dos cursos de teologia, que refletiu-se principalmente na confecção da famosa Bíblia, né, de Jerusalém, e todo mundo acadêmico aplaude de pé. Ela não é assim uma tradução boa, porque a melhor de todas é a tradução de São Jerônimo, que traz a marca do magistério, traz essa marca da tradição oral e da tradição escrita. Por isso que as traduções feitas para o português, para que sejam bem feitas, devem ser originárias da tradução da Vulgata, que é a Bíblia traduzida por São Jerônimo. E podemos perguntar então, qual que é a Bíblia? Qual Bíblia segue a tradução de São Jerônimo no português? Existem várias, mas a mais conhecida é a tradução da Ave Maria, da editora Ave Maria, que é uma tradução simples que provém da Vulgata. Para então fecharmos essa questão da tradução, temos que a Bíblia de Jerusalém ela foi extraída dos seus textos originais para vários tradutores modernos, onde eles traduziram cada um fazendo o seu trabalho e reuniram aquilo de uma forma compilada, ou seja, uma Bíblia acadêmica, mas que pode, no seu contexto de leitura isolada, para um fiel não muito preparado, trazer
confusões à cabeça, né, por causa do tipo de tradução que ali vai aparecer. Assim, o que precisamos compreender com relação aos textos sagrados é que eles precisam ter o aval do magistério da igreja para sua interpretação. Assim, a Sagrada Escritura, ela não é um livro só. Cada livro foi escrito em várias épocas diferentes, em contextos diferentes, línguas diferentes e situações de mundo completamente variadas. Alguns livros foram escritos em situações muito difíceis, outros foram escritos em momentos de paz. Então, toda essa compilação feita pela igreja vai dar ao livro a autoridade da revelação a alguém, sendo a pessoa, a Igreja Católica, e não o livro em si. E quem disse que o livro era santo foi a Igreja. Ou seja, não cabe uma livre interpretação, mas somente aquilo que o magistério da Igreja vai dizer. Lembremos que a Bíblia, como conhecemos, ela não ficou pronta assim do dia para a noite, pois para termos uma ideia, até o Concílio de Trento para a história da Igreja, que para a história da Igreja, né, foi ontem, não se sabia se o livro do Apocalipse era de fato revelado ou não. E foi nesse concílio que esse tema teve um ponto final, onde a Igreja decretou, ela resolveu o problema da Sagrada Escritura. Essa formatação que a Sagrada Escritura recebe da Igreja fica claro que ela só pode ser lida e entendida sob o reflexo do magistério. E daí a condenação do livre exame, que é uma das bases do protestantismo, da revolta protestante. Então, o livre exame ele é o primeiro tropeço que se pode fazer em relação ao entendimento do magistério. E não dá para ter livre exame, principalmente numa Bíblia que vai ser lida em português. Uma Bíblia que vai ser lida num contexto onde o indivíduo não possui a estrutura de conhecimento necessária para saber o que está sendo escrito ali, e de cara milhares de contradições vão aparecer que vai levar o indivíduo a criar uma teologia própria dele ou vai perder a fé. Assim, sem o magistério, que é a luz da interpretação, a leitura da Bíblia fica inadequada. Então, quando nós nos debruçarmos sobre cada pedacinho do catecismo, né, que nada mais é que o resumo de toda essa revelação, temos que ter muito claro de onde nos vem essa fonte de conhecimento, né, de onde vem, de quem que dá essa autoridade e a esses conhecimentos. E, de fato, é a Santa Igreja Católica, pois sem ela a verdade da boa nova do Evangelho não chegaria até nós. Então, o catecismo ele é esse alívio para as dúvidas que, porventura, os fiéis possam ter, onde o intuito é sempre sanar as dúvidas do que nós cremos e como foi revelado. Assim, podemos agora, de fato, né, entrar de cabeça e abordar os grandes temas contidos no catecismo. Vamos agradecer a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação pela qual somos chamados à santidade. Permanece aí conosco para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.